Agora o assunto é saúde. Estamos recebendo hoje aqui no estúdio para falar sobre autismo a especialista no assunto, psicóloga, psicanalista Petrusca Passos Menezes, que desenvolve um trabalho contínuo em adultos autistas. Ela também nos traz informações sobre uma palestra do projeto Navegar é Preciso, que será ministrada por uma mãe que lançará o livro Aprendendo a Aprender. Bom dia, obrigada pela presença aqui nesse feriadão, ou feriadinho para alguns, porque muita gente também trabalha hoje. Obrigada por acordar tão cedo e estar aqui com a gente. Bom dia. Eu que agradeço, Tamires, a preocupação da gente poder ajudar essas mães, dessas famílias que têm autistas e precisam tanto de orientação muitas vezes. Conta pra gente, mudou alguma coisa nos estudos sobre autismo? Então, tem mudado bastante, né, nesse último congresso que teve na área de neuropsicologia, que é uma ciência relativamente nova, digamos assim, tem pouco tempo, começou com Luria, então os estudos ainda são muito recentes, mas a gente já está ensaiando um caminho para se estudar algo mais ligado à genética. Ainda não está confirmado, mas muitos estudos atuais de geneticistas e de pesquisas têm feito ligações do transtorno do espectro autista, que é o nome atual que a gente utiliza, com alguns genes. O fenótipo comportamental, ele existe. O que é isso? A gente, como se representa aquilo que a gente traz, que a gente herda. A forma como se representa o fenótipo comportamental, ele já é um fato. Então, você já consegue observar alguns comportamentos que podem vir aí de alguma coisa da genética. Mas o gene, digamos assim, ainda não foi encontrado um gene específico. A gente encontra alguns caracteres assim, genéticos que hipotetizam que pode ter. Porque isso é uma ansiedade muito grande dos pesquisadores da área em tentar entender de como acontece, de onde surge. É algo realmente complexo de entender, inclusive não tem cura, né? O autismo. Como é que estão os estudos em relação a isso? Então, quando a gente fala de cura, a gente fica pensando que é como se fosse uma doença, ou então você pegou uma bactéria, um vírus e adoeceu. Na verdade, o autismo é um jeito de ser diferente, é uma forma de funcionar diferente, que implica na percepção diferente do mundo e daquilo que você sente. Então, o que existe hoje são técnicas, estratégias de você auxiliar a pessoa que tem o transtorno a ter uma maior interação social com a família. Então é um jeito diferente de ser e que é preciso acompanhamento para que essas pessoas que têm autismo se desenvolvam. Como é que é o seu trabalho contínuo desenvolvido com adultos autistas? Como é que é esse acompanhamento? Então, eu venho de uma área um pouco diferente para a neuropsicologia, porque eu trabalho com psicanálise. Ultimamente, os principais estudos estão sendo desenvolvidos na área da terapia cognitivo-comportamental dentro da psicologia. E eu penso que existem dois caminhos de você trabalhar, por isso que eu trabalho mais com os adultos. Porque um é você entrar no mundo do autista, tentar entender como ele funciona, mas trazê-lo para a adaptação social. O trabalho da psicanálise, que é o trabalho que eu gosto de fazer, tem um viés um objetivo um pouco diferenciado. O objetivo é a gente entrar no mundo dele e entender o mundo do autista e poder lidar com ele do jeito dele ser. Não só trazer. Os dois trabalhos são importantes, eles são complementares. Aliás, é um trabalho multifatorial e multidisciplinar. Então, não é só o psicólogo, existe toda uma estrutura de profissionais da saúde que precisa estar integrada. Isso é muito importante. A gente tem dificuldade de integrar uma equipe muito grande porque precisa. E essa equipe precisa ter fonoaudiólogo, precisa ter psicólogo, psicanalista, o que mais? Terapeuta ocupacional, tem o médico, o neuropediatra que faz o acompanhamento, o psicopedagogo que vai trabalhar muito próximo com o terapeuta ocupacional, que por sinal o terapeuta ocupacional é uma profissão que há pouco tempo também chegou aqui, né? Em Sergipe a gente não tinha. E ele é fundamental nesse trabalho de auxílio no desenvolvimento das potencialidades no autismo. Existe risco, por exemplo, de uma mãe, um pai que tem um filho autista ter um outro? Existe essa probabilidade por já ter um filho autista com autismo? Existe essa probabilidade maior de que venha um outro filho também? Então, uma das coisas que fazem com que se estude, se acredite que tem um fator genético, é que pelas estatísticas
características, existe uma probabilidade de 3 a 8% dentro das famílias que possuem um TEA, que é o transtorno de espectro autista, de terem um outro membro com autismo também. O diagnóstico do autismo ele pode ser feito desde bebê já, né? Pode, tem estudos nos Estados Unidos que já tentam fazer o diagnóstico aos 6 meses, mas ele é complexo, porque o diagnóstico é eminentemente clínico. A gente tem escalas, por exemplo, como o Protea-R, que a gente utiliza, que não é, inclusive, não é uma ferramenta exclusiva do psicólogo, outros profissionais também podem utilizar, mas o diagnóstico é eminente clínico e é também multiprofissional. Então, você precisa interagir, eu, psicóloga, vou conversar com o professor da escola, vou conversar com os pais, vou conversar com o terapeuta ocupacional, com o médico, e a gente vai poder, a partir dos vários olhares, fechar esse diagnóstico. É uma coisa difícil de fazer, porque até existem outras síndromes que se confundem com o autismo e muitas vezes acabam sendo diagnosticados como autistas e não são. Sim, o autista ele repete sempre a mesma coisa, né? Por que eles repetem sempre a mesma coisa? Então, o que caracteriza o autismo? Principalmente, as duas principais características, mas não necessariamente determinantes, né? É essa coisa da repetição e a dificuldade de interagir socialmente. Veja, eu estou conversando com você e estou olhando no seu olho. O autista, por ter uma dificuldade sensorial de percepção, ele, por exemplo, eu estaria conversando com você e olhando assim, ou conversando com você e olhando para cá. Então, ele não consegue, não é o hábito dele fazer a interação social como a gente está habituado. O que é intuitivo para a gente, para ele precisa ser aprendido. Então, geralmente, ele interage ouvindo, não necessariamente olhando. É assim, é como se fosse uma disfunção sensorial. Ele sente diferente na pele, ele ouve diferente, às vezes é muito intenso, aquilo que pra gente é um som, um ruído que passa, que nosso cérebro seleciona e diz, isso não é importante, tipo o ar-condicionado, não é importante. Então eu desfoco, paro de ouvir o ar-condicionado e vou ouvir a sua voz, que pra mim é importante. O autista, por exemplo, às vezes tem dificuldade de fazer isso, então o barulho do ar-condicionado fica incomodando ele como se fosse principal. A sua voz perde a importância e, por exemplo, o ar-condicionado ganha uma força maior e isso passa a incomodar. Então, a iluminação, pela visão, no caso, também incomoda, os sons e o tato. Então, você às vezes tem dificuldade de se aproximar do autista, encostar nele, porque a sensibilidade do tato também ele é diferenciado. Ele pode ter um entendimento diferente também. Isso. Bom. Ele pode reagir de maneiras diferentes também, já que ele entende diferente, né? Isso, e por isso a dificuldade social, porque aquilo que a gente está esperando do outro, ele é como se não soubesse o que esperar. E a repetição entra nisso. Por exemplo, a ecolalia, que é uma das características do autismo, que é a repetição da fala, né? Ele se dá de uma forma muito característica dele. Por exemplo, você é uma mãe e pergunta para o seu filho, Pedrinho, você quer água? Aí Pedrinho vai virar para você você quer água? Para dizer que quer. Ele repete, então. Isso, é um dos modelos de ecolalia é esse. Tem uns que você entende, por exemplo, você mãe vai perceber que quando o Pedrinho fala, Pedrinho quer água, é que ele quer água. Com o tempo você vai aprendendo, você entendeu como é diferente? Vai aprendendo isso. Mas só que às vezes ele memoriza e ele repete em um outro contexto. E fica muito difícil para o pai, para a mãe ou para o profissional entender o que ele está querendo dizer com aquilo. Olha, bem interessante, é um universo diferenciado mesmo, é uma nova maneira de ver, né? E também de entender o mundo. Inclusive, ainda sobre isso, haverá uma palestra aqui, Navegar é Preciso, em que vai vir uma palestrante e você está por dentro do que vai acontecer. Como é que vai ser essa palestra? Então, Tamires, é uma coisa que está me dando muita motivação, muito orgulho. A Neida Furman, ela está vindo dos Estados Unidos, ela fala português, mas ela está vindo dos Estados Unidos fazer um trabalho muito bonito no Brasil, está vindo lançar um livro de percepção sensorial, isso que a gente está falando aqui, no dia 29, agora no final do mês. E ela é uma mãe daquelas mães que ela sabe aquela coisa que ela utiliza a dificuldade como força. Então, lá nos Estados Unidos, veja, é um país que tem pesquisas de ponta. E os médicos chegaram para ela e disseram, o autismo tem vários níveis, né? O TEA tem vários níveis. E o mais grave foi o que foi diagnosticado para o filho dela. E os médicos disseram que não tinha jeito, né? Eu acho que isso potencializou ela. Ela se tornou uma das profundas entendedoras de TEA por causa disso. E o menino, o Ainer, que é o filho dela,
Hoje ele responde, ele Interage. dentro do espectro dele, né? Sim. Mas ele interage, ela conseguiu coisas maravilhosas. Então, assim, os médicos não acreditavam que poderia haver um desenvolvimento devido à dificuldade dele. Ela estudou, ela pesquisa, a ponto de estar lançando um livro. Ela tem um material no Facebook que ela fala tudo para as mães, porque você imagina como é angustiante para uma mãe. E como entra também um sentimento da mãe e do pai, de culpa, de, poxa, o que foi que eu fiz de errado, o que meu filho... Porque, assim, a gente espera uma afetividade do filho, é natural, o ser humano espera uma afetividade. E não é que o TEA não tem afetividade, mas é que é uma afetividade muito característica dela, sabe, da pessoa que tem. Então, até você aprender isso, você sofre. E aí, chegam outras pessoas e dizem, não tem jeito, vai ser assim para sempre. Ela não acreditou nisso, ela batalhou e agora ela E ela utilizou as didáticas que ela aprendeu, que ela estudou. Sim, ela estudou, ela foi estudar psicologia, vou estudar neuro, vou estudar tudo. Aproveitando então, para as mamães, para os papais que estão assistindo a gente, que tenham uma criança com autismo, um bebê com suspeita de autismo, ou até um adulto também com autismo, que queira conhecer a história dessa mãe que tornou-se escritora, que foi além do que a medicina preveu, foi além, né? Para poder descobrir novas maneiras, novas linguagens de interagir, de entender o mundo do filho. Vai estar aqui em Aracaju quando e como essas mães e esses pais podem participar? Então, ela vai estar aqui dia 29 de novembro agora, às 19 horas, no Delmar Hotel. Né? É o Navegantes Psi que está trazendo. O Navegantes é um projeto que tenta trabalhar de forma integrada de vários pontos sociais. Então a gente está fazendo um trabalho que é de orientação social para isso. Então ela está vindo, a gente está abrindo um espaço grande para poder orientar não só pais, profissionais também que têm o interesse de conhecer como ela alcançou isso. E ainda, se tiver interesse, pode acompanhar o livro dela, fazer as perguntas pessoalmente sobre isso, porque às vezes até os próprios profissionais têm dificuldade de ajudar. E como ela vivenciou isso, né? Ela tem esse sentimento que a maioria dos pais que passam por essa situação do TEA sentem. Então ela tem uma empatia muito grande em relação a isso. Que bom, vai poder ter uma relação bem próxima, né, com o público também, para poder compartilhar essas experiências. Como participar? Se inscreve pelo Facebook do Navegantes Psi ou pelo WhatsApp 99803-1009. 99803-1009. Repetindo, porque hoje é feriado, tem muita gente ainda acordando. 9803-1009. Entre em contato e aí o WhatsApp passa todas as informações que forem necessárias, tiram todas as dúvidas. Navegar é preciso. Sempre. Obrigada pela presença aqui, pelos esclarecimentos de forma tão humana, né? A gente espera que essas informações tenham alcançado lares em que hajam crianças com autismo, mães sem saber lidar com essa situação. E de repente esse evento seja uma oportunidade para essas mães e esses pais que acompanharam essa entrevista. Sim, e que seja só o começo da gente poder trazer mais qualidade de vida para todo mundo, que esse é o objetivo. Muito obrigada. Eu que agradeço, Tamires.